Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre crianças agressivas. Você conhece alguma criança que é agressiva, que tem esse comportamento desafiador? Ou seu filho mesmo, ele bate, morde, agride os pais, está sempre com raiva, é uma criança que você não sabe mais o que fazer. Parece uma bomba relógio que é prestes a explodir. Qualquer coisinha, ela já vai lá e expressa a agressividade dela. As crianças reagem agressivamente por motivos banais aos olhos dos adultos, mas ela está comunicando um grande trauma, um grande medo que ela viveu. E é preciso a gente perceber se essa agressão ela é dirigida especificamente a uma pessoa, como o pai ou a mãe, por exemplo, ou ela é generalizada, ela é agressiva com todas as pessoas. Se ela é agressiva com todas as pessoas, aí eu te oriento e te indico a procurar um profissional de saúde para avaliar. Mas se essa criança tem uma raiva e uma agressividade dirigida a uma única pessoa, esse comportamento ele é específico para aquela pessoa, ela pode estar comunicando através da violência, das reações agressivas dela, um grande medo que ela viveu e um trauma. E essa pessoa indica de quem é essa mágoa, com quem essa criança está magoada. Às vezes é uma criança pequena, de 2, 3 anos, que ela não vai saber te dizer e ela nem sabe o que está acontecendo com ela, porque muita coisa está inconsciente nossa. Mas aí a gente precisa perceber de onde está vindo essa agressividade, essa violência toda. Eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas, algumas pistas que pode ter iniciado essa agressividade no seu filho. Essas pistas, essas dicas, obviamente que elas estão inconscientes na criança, né? A criança não vai te falar, eu tô brava por causa disso ou daquilo. Ela não sabe expressar. A expressão dela é a raiva. É difícil lidar com uma criança assim, principalmente quando a raiva é justamente pela mãe. A mãe que cuida ali, que passa a maior parte do tempo, e a criança vive tendo explosões, né, de raiva, de violência. Às vezes está brincando e do nada morde um amiguinho, faz alguma confusão ali e já vai descontar na mãe. É muito desafiador, é muito complicado, mas eu vou trazer para vocês agora algumas pistas aqui que pode te dar uma direção, um rumo para onde você olhar com o comportamento desafiador do seu filho. A primeira é: bebê que foi negado pelos pais ao descobrir a gestação. Isso acontece com muitas mulheres, né? A mulher não tá esperando ficar grávida, não esperou aquele bebezinho, e é uma gravidez que chegou de surpresa, né? Como dizem aí, chegou de surpresa e você reagiu de uma forma muito negativa. Você não quis aquele bebê, você passou ali aquelas primeiras semanas negando a gestação, não foi uma coisa que você planejou. Aí tudo que você sente, você consegue transmitir para o seu bebê lá no útero, por menor que ele seja. Eles são conscientes. Eles não têm um cérebro racional formado, eles ainda não têm o corpinho todo desenvolvido, mas eles já têm uma alma ali destinadas a ele e uma percepção de tudo que acontece. Então, você negar o filho inicialmente na gestação pode trazer para ele essas crenças de negação, de não merecimento, de abandono, de rejeição, que fica lá, foi o que você sentiu e o bebê registrou lá no útero. Então, quando ele nascer, ele vai fazer o quê? Ficar bravo com você, vai demonstrar a agressividade dele para você. Outra coisa, pensamentos abortivos que você teve, ou o pai sugeriu, sabe, vamos tirar, vai ser melhor, né, não é o momento de ter esse filho. Se você teve essa conversa com o pai, ou se você sentiu o desejo de abortar essa criança também recebeu essa percepção de uma forma muito negativa. Poxa, minha mãe tá pensando em tirar a minha vida, sabe, não é nada consciente. Mas são as percepções que você sentiu ali de medo, de angústia, de frustração, que fica registrado nas memórias dessa criança. Pílula do dia seguinte. O bebê pode ter se sentido ressentido e se apavorou pela ameaça da vida dos seus pais, né? A ameaça que foi colocada
ali pelos seus pais. A pílula do dia seguinte, ninguém toma para abortar. As mulheres tomam justamente para não acontecer a concepção, né? Não acontecer a gestação. Então, ela é vendida normalmente na farmácia para evitar que uma gestação ali que não foi planejada aconteça, se concretize, se não houve prevenção. Mas o que acontece? Às vezes você vai tomar a pílula do dia seguinte e essa concepção, ela já aconteceu. Se essa concepção já aconteceu, se você não conseguiu evitar com a pílula, você já trouxe informações ali para o seu bebê que em algum momento a vida dele esteve ameaçada, mesmo que essa não tenha sido a sua intenção. Você não teve a intenção de abortar, você teve a intenção de prevenir que a gestação acontecesse. Mas se a concepção já tiver acontecido, é essa interpretação que o bebê vai ter. Agressão no útero juntamente com a mãe. Se essa mãe sofreu algum tipo de violência durante a gestação, o bebê também sentiu. Se essa mulher era agredida pelo seu parceiro, se ela se envolveu em alguma briga, onde houve atos de violência, né, onde essa mulher foi agredida, consequentemente o seu filho também foi agredido, porque todo o desespero da mãe foi sentido pelo bebê. Violência no momento do nascimento. Se houve manobras, por exemplo, para facilitar o nascimento do seu filho, às vezes precisa fazer uma manobra, o médico lá precisa fazer alguma intervenção, né? Muitas mulheres ficam horas e horas e horas em trabalho de parto, sofrendo. Isso é um sofrimento para ela e para a criança que está ali. A criança participa ativamente do parto dela. Então, se a mãe está sofrendo, consequentemente, essa criança também está sentindo o sofrimento da mãe e ela também está se esforçando ali para nascer. Então, aí você está num momento do parto difícil, é um parto natural, por exemplo, onde eles insistem muito, fica muitas horas em trabalho de parto, aí vem alguém, sobe na sua barriga, aperta, faz isso, faz aquilo. Isso também traz uma impressão muito negativa para o bebê. É como se fosse uma violência. Muitas mulheres sofrem violência obstétrica mesmo, né? Então, isso também fica registrado no bebê. Se você teve um parto com uso de fórceps ou extrator a vácuo, é comum que a sua criança seja extremamente agressiva. Porque é um parto violento. É um parto violento, onde o bebê é puxado, é sugado pelo vácuo, machuca a cabecinha da criança, fica registrado na região da cabeça dela essas memórias de agressividade, de dor. Pode ser uma criança que sofra de enxaqueca, um adolescente que sinta muita dor de cabeça, por causa dessa intervenção no parto. Mas não precisa você se culpar se isso aconteceu, porque você precisava, o médico precisava salvar a vida do seu filho. E foi o que deu para fazer nesse momento. Eu não tô aqui te culpando pela forma que foi o seu parto, mas te trazendo pistas do que pode ter acontecido. Se o seu filho teve uma intervenção dessa, de extrator a vácuo ou fórceps, há a possibilidade muito grande dele ser uma criança agressiva. Então, por isso que a gente precisa olhar para isso, enquanto é tempo de consertar isso. Se houve internação ou procedimento após o nascimento, onde o bebê sentiu medo, sentiu violado de alguma forma por meio dos procedimentos médicos ou como ele foi manipulado. Às vezes foi aquele bebezinho que nasceu prematuro, que precisou ir para uma incubadora, né, para uma UTI. É um bebezinho que precisou de um oxigênio, né? Aí foi entubado, foi funcionado, foi feito o que foi necessário para salvar aquele bebê no hospital. Mas isso, de forma para o bebê, foi uma violência física para ele. Ele sente no corpo, por exemplo, um bebezinho que ele foi puncionado. Ele sente aquilo, ele sente aquela dor como uma forma de agressão no corpinho dele. Ele sente um bebê que foi aspirado, que foi colocado respirador nele, que foi entubado. Pode ser um bebê que tenha dificuldade de comer, pode ser um bebezinho que tenha dificuldade com seletividade alimentar, por exemplo, com texturas, com gostos. Então são impressões que fica registrado nesse bebê de forma negativa.
Nenhuma criança reage de forma agressiva à toa. Ela está comunicando que ela também foi machucada. Ela também foi agredida. Em primeiro lugar, ela foi agredida. Se ela teve algum desses itens aí no seu nascimento, ela está comunicando que ela foi agredida. Ela tá expressando isso de uma forma inconsciente, né? Porque isso pode gerar gatilhos nela. Às vezes você vai, por exemplo, tirar um sangue, um exame de rotina, a criança nem tá doente. Aí no corpinho dela já tá registrado as funções venosas. Então, isso já é um gatilho. É um impulso para ela ser mais uma vez agressiva com você que levou, né? A gente sabe que precisa levar por bem, mas ela vai descontar em você, que é a mãe, ela vai descontar em você porque você levou. E aquilo não é frescura, ela realmente sente o pavor no corpo dela, ela sente o trauma. Eu já vou explicar para vocês como que é esse trauma, como que é sentido esse trauma. Se a criança vive num lugar onde os pais são agressivos, certamente essa agressividade já existia antes da gestação. Então pode ser que ela tenha vivenciado todos os conflitos ali dos pais durante a gestação, que ela tenha sentido, presenciado, ouvido todas as percepções que a mãe sentiu durante as brigas, toda a frustração, toda a mágoa, toda a tristeza que a mãe sentiu, essa criança pode ter sentido. E ela, quando nascer, ela vai expressar isso de alguma forma, né? Um exemplo, quando uma criança já é maiorzinha, a criança ela é viciada em jogos de videogame ou em vídeos, né, na internet de violência. Ela adora vídeos de violência. Você não entende por que essa criança gosta desses vídeos de tiroteio, né, de assassinato. Não é aconselhável, né, uma criança assistir esse tipo de coisa. Mas vamos supor que ela assista. Aí ela é uma criança agressiva. Você pode imaginar assim, ele tá agressivo assim por causa dos jogos que ele tá assistindo. Mas não é os jogos sozinhos que traz agressividade para essa criança. A agressividade dessa criança, ela já estava registrada nela de forma inconsciente. E quando ela desperta essa curiosidade por jogos e por vídeos violentos, é porque isso causa interesse nela por causa das memórias que já estão ali guardadas. Então, quando vê um vídeo de violência, jogos de violência, também são gatilhos que despertam nela para ela ficar mais violenta. Mas isso não é os jogos, a criança tem uma história. Ela tem uma história de gestação, ela tem uma história de nascimento, depende de como ela foi criada, do ambiente familiar, como que os pais se relacionam com essa criança, se os pais brigam muito. Tem muitas questões por trás, tem muitas questões envolvidas. O ambiente, como está muito o ambiente familiar. Então, isso tudo são gatilhos que vão somatizando na criança e despertando nela cada vez mais a fúria, a violência, a raiva, a agressividade nela. Eu não estou aqui dizendo que os jogos não têm culpa, são bonzinhos. Não estou falando sobre isso. Os jogos eu estou trazendo como um exemplo. Porque tem crianças que são viciadas em jogos de violência. Mas é porque esse tema de violência, esses temas de agressividade, trazem lembranças de memórias que estão inconscientes nela. Então, por isso que ela gosta de assistir. E se o seu filho assiste, evite. Porque isso pode sim trazer gatilhos, mas o que eu estou aqui tentando explicar é que não foi o vídeo sozinho. A criança já tem um histórico por trás desses vídeos e esse vídeo pode ser um gatilho para ele. O aumento de crianças agressivas é enorme, não precisa nem eu falar, né? A gente vê na rua, quando a gente está andando na rua, a gente percebe o quanto as crianças fazem malcriação, birra, são agressivas, mordem, batem nos pais. Isso é visível, né? A gente vê na escola também crianças que estão fora de controle. Mas fazer terapias em nível cognitivo é bom? É, claro que é. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa olhar
mais profundamente para sua criança. Não adianta você encher a sua criança de química medicamentosa para controlar as emoções dela, para ela ficar passiva, submissa, para ela não ficar violenta, agressiva, para ela se controlar, se você não olhar o seu filho como um todo. Todo tipo de tratamento que você buscar pode ajudar, mas pode também não resolver, porque você precisa olhar o seu filho como um todo. Tudo isso que eu já falei para você aqui, o histórico familiar, o ambiente, como que você é? Quem é você que está cuidando dessa criança? Como que é o seu comportamento? Você é agressiva? Você trata o seu filho de forma agressiva? Você só fala com ele gritando? Você bate, você castiga, você puxa o cabelo, você dá puxão de orelha? Se você faz isso, ele também vai ser agressivo. Ele precisa de alguma forma ali expressar o que ele está sentindo. Toda ação da mãe gera uma reação do filho. Então, por isso que eu digo, olhe sempre a sua criança como um todo. Não adianta você levar ela para ela viver dopada, para ela ficar quietinha, para você mantê-la no controle, se nada na sua casa mudar, se você também não mudar. A criança, ela reflete todas as emoções da mãe até os 7 anos de idade. Eles são completamente conectados um ao outro. Então, geralmente os filhos são o que os pais são. A criança, ela tem que ser vista como corpo, mente, emoções e alma, não só como agressiva, né? A agressividade já tá aí e a gente precisa cuidar e olhar para isso, para que isso seja eliminado das células, do sistema dessa criança, do histórico dessa criança. Mas não adianta você fazer milhares de terapias se você também não mudar. Se você é uma pessoa que não tem autocontrole, que não tem autorresponsabilidade, que não tem calma para lidar com a situação, pode ser difícil para você. Daí o trabalho de mudança e de ressignificação tem que sempre começar pela mãe. Porque geralmente, quando a gente ajuda a mãe, essa criança já melhora muito. Um outro exemplo, se a mãe sentiu muita raiva de uma pessoa específica na gestação, pode ter sido sua mãe, seu pai, seu bebê pode ter começado a sentir daí as percepções de raiva e ele está repetindo de forma inconsciente o seu comportamento. Sem a cura da mãe, não há como liberar o filho de alguma coisa que ele está representando. Às vezes você não foi acolhida pelos seus pais durante a gestação e você sentiu ali um grande ressentimento por eles. Você passou toda a sua gestação magoada, triste, se sentindo rejeitada e abandonada. E tudo que você sentiu, o seu filho sentiu. Às vezes você foi uma criança que já foi rejeitada pelos seus pais na infância. Você pode ter sido rejeitada pela sua mãe na gestação. Então, as percepções de rejeição que você sentiu, seu filho também pode sentir. Isso causa uma grande mágoa. Isso de forma consciente, a gente falando aqui, já causa uma grande mágoa. Imagina para o bebê, imagina para a criança sentir isso. Ela não vai saber te explicar, mas ela sente. Então, tudo isso vai somando. Tudo isso são pistas que eu estou trazendo para você aqui. Se fizer alguma coisa sentido para você, ótimo. Comece a olhar para isso agora. Se não fizer sentido, tudo bem. Procure entender o seu filho como um todo. Lembre-se, olhe ele como um todo. Não fica presa na caixinha, medicando o seu filho, manhã, tarde e noite, para ele ficar quieto, controlado, sem você saber a causa, sem você saber o motivo do comportamento dele, sem você olhar ele como um todo. E se você foi uma mãe carinhosa, respeitosa, que trata seu filho com amor, que você recebeu carinho na infância, que tudo isso aqui que eu fui abordado, né, não faz sentido para você. Foi tudo maravilhoso na sua infância. Será que foi? Aí você precisa olhar para sua ancestralidade. Como que foi para sua mãe gestar você? Como que foi para sua avó ter filhos? Como foi a criação? Você precisa olhar
andar um pouquinho mais para trás, para tentar descobrir algumas pistas da onde pode ter vindo. Tem casos de violência lá atrás que você nem sabe. Eu vou contar um caso aqui que eu atendi uma vez de uma criança que era muito agressiva. Ele tinha 5 anos de idade. E essa criança, ela só queria saber de bater na mãe, né? A mãe era o saco de pancada dela. E essa mãe não sabia mais o que fazer, porque era só com a mãe. A criança não era agressiva com o pai, não era agressiva na escola, era uma ótima criança fora do ambiente familiar ali onde a mãe estava. E durante a consulta a gente conversou bastante, né? Eu fiz alguns acessos, alguma leitura nela. E eu percebi que ela tinha uma mágoa, um grande ressentimento sobre uma pessoa muito importante na vida dela, que era seu pai. Ela tinha muita raiva desse pai, porque o pai dela não teve uma conduta muito boa com ela quando ela era criança, adolescente, né? Ela passou por grandes dificuldades com esse pai, muitos desafios, coisa feia mesmo, que eu prefiro nem comentar aqui, mas vocês devem imaginar. Então, a raiva que ela sentia desse pai acabou sendo transferida para esse filho durante a gestação. Ela tinha muita raiva do pai e o filho nasceu com muita raiva dela. Eu conversei, expliquei que essa raiva tinha que ser liberada a nível ancestral, tinha que ser liberada do seu pai. Ensinei ela a fazer exercícios de perdão, fizemos uma limpeza sobre essas memórias, mas ela não aceitou. Ela não estava ainda preparada para perdoar o pai, porque realmente o que o pai fez com ela foram coisas muito graves. Então ali ela sabia descobriu de onde veio a agressividade do seu filho, mas ela não quis seguir adiante, porque para ela perdoar o pai era uma coisa muito difícil. Então a gente fez um trabalho assim paralelo para que ela pudesse tentar fazer uma dinâmica diferente com essa criança para amenizar a agressividade dele. Mas a raiz do problema era a mágoa que ela tinha com o pai. Era o ressentimento que ela tinha com o pai, a raiva. Isso tudo só pode ser mudado e transmutado e resolvido na vida da criança quando ela conseguir liberar o perdão para esse pai. E perdoar não é fácil. Perdoar é uma decisão. E é uma decisão muito difícil de ser tomada. A gente às vezes está com tanta raiva da pessoa que a gente decide não perdoar a pessoa. Mas perdoar nos liberta e liberta nossos filhos também. E agora eu vou explicar para vocês, mas o que é um trauma, né? A gente fala tanto sobre trauma, o que é um trauma na vida de uma criança, né? O trauma é alguma coisa que aconteceu de uma forma muito rápida, intensa e que você não teve tempo de reagir da forma que você gostaria. É uma experiência que toma nosso corpo, que a gente fica paralisado, que a gente não sabe o que fazer. Não necessariamente que tenha que ser alguma coisa trágica. Pode ser alguma coisa simples que aconteceu no cotidiano, alguma coisa que aconteceu muito rápido, muito intenso e que te impactou como um trauma. Você viveu medo diante daquela situação e aquela situação viveu um trauma. Pode ter sido isso que aconteceu com o seu bebê. Vou te dar um exemplo simples, assim. Por exemplo, você tem medo de um inseto. Você tem medo de barata, por exemplo. Aí, do nada, você está distraída na sua casa, assistindo televisão, fazendo qualquer outra atividade, e uma barata voa em cima de você. Aí você não sabe o que faz, você grita, você tenta tirar aquela barata de cima de você, você se desespera. Aquela intensidade, né, aquela surpresa que você teve de ser atingida ali por um inseto, o medo que você sentiu pode ter causado um trauma em você. Aí toda vez que você vê uma barata, você vai ativar o seu modo sobrevivência para se defender daquela barata. Ou o modo sobrevivência, ele fica ligado em ação o tempo todo. Você vai num lugar, você vai observar se não tem barata, você vai ficar olhando para cima para ver se não tem nenhuma barata voando para pousar em você. Sempre vai acontecer alguma coisa
que te acione esse medo, esse gatilho da barata. Isso é um trauma. Não precisa ser uma coisa trágica, um acidente, uma violência. Pode ser uma coisa simples. E pode ter acontecido isso com o seu bebê durante o parto, o nascimento dele, que gerou essa sensação de trauma nele. O trauma, ele não é causado pelo evento em si, mas se desenvolve pela incapacidade do nosso corpo, da nossa mente e do nosso sistema nervoso de processar esses eventos estressantes. Todo trauma tem encapsulado dentro de si as sensações e as crenças resultantes do evento traumático. Diante de cada trauma, você vai desenvolver ali um processo de crença. A barata te atacou, você já vai desenvolver, a barata vai me atacar a qualquer momento, eu não posso relaxar, eu não posso me distrair, que a barata vai me atacar, você fica com o modo sobrevivência ligado. É a mesma coisa de uma criança que precisou ser tirada a fórceps e a extratora a vácuo. Ali já gerado crenças nela, de que eu tô sendo agredida, de que ela tá sendo agredida, de que a integridade dela tá sendo violada. Por mesmo que ela não tenha a capacidade racional de entender e desenvolver essas frases, isso fica registrado nela. Uma criança muito raivosa, ela está contando a história de algum trauma que ela viveu e está com medo, porque o trauma, ele vem de um medo. E essas memórias estão inconscientes na criança, por isso ela expressa de maneira agressiva. Então você para e pensa. Onde foi que isso começou? Por que meu filho é desse jeito? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso melhorar em mim para ajudar o meu filho? Às vezes a mãe reclama que o filho só grita, mas ela também grita. Aí as mães da mãe reclamam, meu filho tá lá na escolinha, né? Uma criança pequena, que morde os amiguinhos, que bate, uma criança de 2 anos que bate. Aí como é que essa mãe corrige esse filho em casa? Ela puxa o cabelo, ela puxa a orelha, ela dá soquinho na cabeça, que eu já vi também. Ela também tem atitudes de violência, de agressividade com essa criança. Então não tem como ela chegar lá na escola e ela fazer carinho no amiguinho. Ela vai responder da forma que ela é cuidada. Então olhe para você também, veja o que você pode fazer para se melhorar, para ajudar o seu filho. Porque quando a gente se ajuda, a gente já ajuda nosso filho. Mas como que você pode fazer isso? A gente precisa olhar individualmente para cada criança e entender o que ela quer comunicar, né? É importante fazer uma leitura individual em cada criança, conhecer o histórico de cada criança, saber em que nível ela é agressiva, né? Se ela é agressiva só com uma pessoa, se ela é agressiva como um todo, se ela é uma criança agressiva com todo mundo, que você acha que foge do controle, que você não é agressiva com ela também, isso é importante, você não ser agressiva. E é uma criança que não tem filtro, qualquer pessoa é agressiva. Aí eu te oriento a levar num médico especialista para olhar o caso dessa criança. Mas se é uma criança que é agressiva só com você, só com o pai, só em um determinado local, só com aquelas determinadas pessoas, aí você tem que olhar o que aconteceu. Por que essa criança está expressando essa raiva para essas pessoas especificamente? O que pode ser feito? Liberar esses traumas da criança a nível quântico, a nível energético. Se é uma memória de nascimento, por exemplo, né? A criança ficou internada, por exemplo, recebeu os acessos, né? A ajuda para respirar. É possível a gente fazer uma liberação das memórias, dos traumas que essa criança viveu, para que ela não sinta mais essas percepções de medo e o trauma que foi gerado nela. Eu também tenho um e-book onde eu trago pronto comandos energéticos para as mães usarem durante o sono da criança. Você pode fazer durante 21 dias uma reprogramação no seu filho durante o sono, onde essa reprogramação age diretamente no subconsciente da criança, liberando memórias negativas e trazendo frases e informações positivas e afirmativas para que mude esse padrão dela. São 41 temas, onde tem raiva, ansiedade, agressividade, impulsividade,
colaboração, descontrole emocional, seletividade alimentar, sono. São vários temas que eu abordo no meu e-book para ajudar você, que é mãe, a cuidar do comportamento desafiador do seu filho durante o sono e te trazer um alívio aí, que eu sei que ser mãe já é desafiador, né? Ainda mais quando nossos filhos apresentam comportamentos que são difíceis de lidar e que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes esses sentimentos, esses comportamentos também são nossos e é difícil olhar para isso. Eu sei que é difícil, mas você consegue. Você consegue e você pode quebrar esse ciclo. Você é a mãe, você pode quebrar esse ciclo. A mãe tem um poder imenso sobre o filho, um poder de voz, um poder de transformação, um poder de cura. A mãe é uma autoridade na vida da criança e ela pode fazer diferente e ela pode sempre fazer melhor. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.